dos livros lá, tá bem? Então, vou passar a palavra para o pastor. Muito obrigado. Graça e paz, igreja. Amém? Parabéns. Um ano de vida. É para mim um privilégio estar aqui. É curioso porque há um ano e pouco eu estive com o pastor David numa reunião de Christian Skaters. Portanto, gente que anda de skate e é cristã. Eu não sei se o pastor David que ele é cristão, eu sei, não é? Não sei se ele anda de skate. Onde é que ele está? Ele ainda agora estava aqui. Está lá atrás. E isto foi há um ano e... Ele andava? Isto foi há um ano e pouco. E na altura ainda não existia a Urbana. Portanto, quando eu recebi este convite, eu fiquei espantado, admirado, grato a Deus por aquilo que Deus está a fazer na vossa comunidade. E Deus está a fazer coisas aqui, amém? E é para mim uma honra, ainda por cima, primeiro aniversário. É histórico. Portanto, eu vou tentar não estragar nada. E eu sou daqueles pecadores que têm uma tentação. Eu não sei se vocês são assim. Há dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam de fazer festas e as que gostam de estragar festas. Ok. Quem é que gosta de fazer festas? Quem é que gosta de fazer festas? Levanta a mão, ok? Quem gosta de fazer... Agora, sinceramente, quem é que são aqueles que, mais do que fazer festas, gostam de estragar festas? Levantem a mão. Há alguns de vocês, ok, eu às vezes sou tentado e não quero estragar festa, pelo contrário. Por isso, em primeiro lugar, quero convidar-vos a abrir a palavra. Vão lá ao Evangelho de Marcos, e vamos ao capítulo 4. Deixem-me dizer, é assim, e sabem, geralmente o Porto é conhecido. Ontem foi um tempo muito bom. Aliás, eu quero agradecer à família do pastor Luca, que nos está a receber lá em casa, do pastor Guilherme também, todos os irmãos que ontem também se juntaram. Tivemos um momento de convívio e foi especial. Tivemos carne mesmo, não é carne do pecado, a carne mesmo, foi muito bom. E estávamos a falar acerca de algumas das diferenças quando as pessoas vêm do Sul. Eu não sei, eu sei que provavelmente uma maioria dos irmãos aqui não nasceu do Porto, certo? Quem é que nasceu no Porto? Quem é que nasceu no Porto e está aqui? Ok. No final vamos orar pela vossa vida. Agora, eu não sei se aqueles que vieram de fora têm uma noção que Lisboa e o Porto não são iguais. Eu não vou dizer quem são melhores, mas não são iguais. E é verdade que, no geral, e eu estou a generalizar, eu faço muitas generalizações, no geral, a pessoa quando pensa no Porto, pensa em que no Porto há um ambiente onde há mais... Como é que eu diria isto? As pessoas são mais sinceras. Isto não significa que as de Lisboa não são sinceras, mas são mais reservadas. E no Porto as pessoas são mais sinceras. Então, eu quando venho ao Porto, por causa disto, tenho a mania de ser mais sincero. Então é assim... Os meus livros estão a 10 euros, é um preço muito barato, ok? Vocês vão ter de os comprar, ok? 10 euros, vocês não apanham estes livros a este preço em lado nenhum. Portanto, não é... O pastor Luca foi muito civilizado e disse, se vocês quiserem, comprem. Não é se vocês quiserem, vocês vão ter de comprar, tá bem? Eu não admito voltar, porque isto é o Porto, e no Porto é diferente. Deixem-me só dizer, antes de irmos à palavra, e eu sei, ela adora quando eu faço isso, mas eu vou pedir à Ana Ruth que fique de pé. Ruth, fica de pé, por favor. É um dos privilégios, eu poder obrigar a minha mulher a ficar de pé. Porque ela geralmente não faz o que eu mando. Mas quando eu estou aqui, eu posso testar isso. A Ruth, nós temos 4 filhos, só que eles já estão numa idade onde já têm agendas. Então temos a Maria tem 22, temos a Marta, tem 19, temos o Joaquim, que tem 18, e temos o Caleb, que tem 16. E hoje em dia já é difícil conseguirmos andar os 6 todos juntos de um lado para o outro, mas nós queremos no futuro poder voltar e trazer os nossos filhos aqui. Vejo que há uma taxa de natalidade boa também aqui na igreja. Esse é o futuro, é sempre o futuro. Acerca de futuro, Marcos capítulo 4, eu quero ler um texto do verso 30 até o verso 32, Marcos 4, 30 a 32. Eu não quero ser muito formal e a igreja urbana é nova, mas se aqueles puderem ficar de pé, fiquem de pé. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Marcos 4, 30 a 32, e diz assim o texto bíblico. Isto é Jesus que estava a falar. Jesus dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda
que quando se semeia na terra é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Vamos orar. Querido Deus, é especial nós estarmos a celebrar hoje um ano da vida desta igreja, Senhor. E é especial porque para aqueles que têm feito parte desta aventura, como o Lucas estava a partilhar agora, é emocionante. É difícil não vivermos este momento sem lágrimas para aqueles que têm estado aqui. Ó Senhor, ajuda-me a mim, que venho de fora, mas que também faço parte desta aventura como teu filho, não somente a alegrar-me com estes irmãos, mas a encorajá-los. Por isso, aquilo que nós te pedimos é que o teu Espírito Santo nos guie para que possamos todos ouvir a tua palavra e recebê-la, porque ela é alimento para nós. E é isso que nós oramos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção no Evangelho de Marcos, vai aí ao início do capítulo 4. Eu vou fazendo umas perguntas e sintam-se à vontade para responder. Porque essa é uma das coisas boas quando nós estamos numa igreja nova. Podemos às vezes, até no exercício de quando estamos a ouvir a palavra, fazer umas perguntas. Portanto, sintam-se encorajados para responder. No início do capítulo 4, qual é a primeira parábola que Jesus conta? Força, é só leres a Bíblia, todos sabemos. Qual é a primeira parábola que Jesus conta no início do capítulo 4? Parábola do semeador. Tens a ideia se, quando Jesus estava a contar as parábolas, qual é a tua ideia? As pessoas apanhavam logo o que Jesus dizia ou o processo não era tão simples assim? Então, nem sempre as pessoas compreendem aquilo que Jesus está a dizer quando ele começa a falar de parábolas. Não precisamos ler o capítulo inteiro, mas tu até vais a perceber. Olha aí para o início do capítulo 4 de Marcos, vês no verso 2, Jesus ensinava muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Portanto, ele conta a parábola do semeador. E repara aí no verso 13, e disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Sabes que uma das coisas maravilhosas, nós lemos a Bíblia, é que nós vamos além daquelas ideias feitas que existem. E às vezes as pessoas dizem assim, Jesus contava parábolas porque as parábolas eram um método das pessoas compreenderem melhor. Sim e não. Porque has de reparar que quando Jesus começa a contar as parábolas, uma das coisas que acontece imediatamente é que o pessoal não apanha aquilo que ele está a dizer. E já vamos falar um pouco acerca disso. Tanto que Jesus tem de fazer uma coisa, repara aí, à medida que Jesus vai contando. No verso 10, quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E a partir daí, depois de Jesus ter ensinado, ele tem de explicar o que ensinou. Porquê é que eu quero começar por partilhar isto contigo? Porque, ao contrário do que nós julgamos, nós às vezes temos uma ideia que quando Jesus esteve aqui, ele dizia as coisas, toda a gente compreendia, ele era um professor excelente. E deixa-me dizer, Jesus sabe bem o que é ensinar e as pessoas não compreenderem o que ele está a dizer. E porquê é que eu quero dizer isto de uma maneira simples? Porque nós às vezes na vida da igreja estamos à espera que tudo o que seja pregado seja imediatamente compreendido. E deixa-me dizer, se Jesus, que é Jesus, pregava e nem toda a gente apanhava, quando o Guilherme e o Lucas estiverem a pregar e tu não apanhares, não os culpes especialmente, porque até Jesus sabe o que isso é, está bem? E, portanto, a vida na igreja não é um processo linear da palavra ser pregada e nós compreendermos. Ao dizer-te isto, é óbvio que aquilo que eu desejo nesta manhã é que, à medida que eu for pregando a palavra, tu vais compreendendo. Mas eu quero chamar a tua atenção para um processo que nem sempre é simples na nossa vida. O facto de muitas vezes nós estarmos a ser expostos ao que Jesus diz e não compreendermos logo, não é sinal que Jesus está a desistir de ti. Ou que tu não deves investir do teu tempo porque não estás a ver já o fruto. Mas é sinal que aquilo que Jesus te está a dizer
pede de ti muitas vezes mais do que a compreensão. E há aqui uma coisa que eu te quero dizer, porque se tu reparares, esta é a primeira parábola, ele tem de explicar a parábola em privado, portanto Jesus tem de dar uma espécie de explicação, não é? Não basta as aulas que da escola, é preciso uma aula de explicação. Jesus dá aula de explicação para explicar a parábola do semeador e repara aí, no teu verso 21, o que é que ele continua a fazer? Força, o que é que diz aí no verso 21? Ele conta uma nova parábola, que é a parábola da candeia. E logo a seguir ele conta outra nova parábola, que é a parábola no verso 26, que é da semente. E logo a seguir, no verso que nós falámos, ele conta a parábola do grão de mostarda. Então, tu vês que Jesus está numa fase do ministério dele em que ele começou a pregar por parábolas. E uma das coisas interessantes é que os teólogos dizem que esta fase do ministério de Jesus, ao contrário do que muitas vezes nós achamos, não é caracterizada por Jesus começar a pregar parábolas e as pessoas compreenderem. Sabes qual é uma das frases que Jesus vai repetir mais agora que ele começa a pregar em palavras? Há uma frase que ele vai repetir muitas vezes. Eu vou dizer a primeira palavra, as duas, e vocês vão completar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante. Ele começou uma fase diferente do seu ministério, ele começa a usar mais parábolas e continuamente vai dizer, pessoal, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repara, Jesus não está a dizer quem não tem ouvidos para ouvir que tivesse. Não é bem a mesma coisa, mas ele está a dizer quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porquê é que tu achas que Jesus está a dizer isto? Porquê é que tu achas que Jesus vai dizer quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Deixa-me dizer-te. Jesus vai começar a contar muitas parábolas e vai insistir nesta ideia de quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque Jesus está a querer que as pessoas que o ouvem saibam que elas precisam de querer ouvir. Tu podes ouvir. Tu não ouves da mesma maneira se não quiseres ouvir. É preciso querer ouvir. Vou dar um exemplo banal acerca disto. Mas eu acho que provavelmente vocês conhecem este fenómeno, aqueles que são casados. Quem é casado sabe que ouvir não é necessariamente a mesma coisa que querer ouvir, certo? Nunca tiveram nenhum debate acerca disso? Para os homens, de um modo geral, as vossas esposas descansam na vossa capacidade de as ouvir? Ou geralmente têm de pedir um pouco mais da vossa capacidade de ouvir? Portanto, há uma diferença entre eu ouvir e eu querer ouvir. Porquê é que isto é importante neste momento do ministério de Jesus? Porque Jesus agora começou a falar por parábolas, ele está a querer que as pessoas entendam que o próprio processo de entenderem Jesus depende da vontade que nós temos de o encontrar. Agora, vocês podem dizer, eu julgava que esta era uma igreja reformada e mais calvinista. Sim, é. Portanto, nós acreditamos que aquilo que acontece, de facto, está fundamentado na vontade de Deus e não na nossa, mas isso não significa que a nossa vontade não seja convocada. Então, coloca-te no lugar dos ouvintes de Jesus nesta altura. Jesus começa a explicar tudo por parábolas, o pessoal no imediato começa a achar isto é mais complicado de entender e Jesus vai dizer quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está a querer dizer àqueles ouvintes e que está também a querer dizer-te hoje é que tu vais compreender o que Jesus tem para ti dependendo também da tua vontade. Porquê é que isto é libertador? Porque significa que ninguém segue Jesus por uma questão de inteligência. Seguir Jesus não é uma capacidade intelectual que as pessoas têm de, por serem muito espertas, entenderem tudo aquilo que Deus diz. Seguir Jesus está relacionado com a vontade que nós temos, que Ele faça a sua vontade acontecer na nossa vida. Porquê é que eu começo por te dizer isto? Porque eu agora quero ir a esta parábola em particular, mas eu quero dizer-te que isto se aplica a esta parábola do grão de mostarda, mas aplica-se a qualquer coisa na nossa vida. Dependendo da tua vontade, tu vais compreender o que Jesus tem para ti. Não é dependendo necessariamente das circunstâncias, não é dependendo necessariamente da tua cultura bíblica. Se de facto tu quiseres seguir Jesus, tu vais entender aquilo que Ele tem para ti, até quando aquilo que Ele tem para ti não é assim tão fácil de entender.
E deixa-me dar um exemplo que não resisto, porque eu sei que esse é um privilégio que nós temos quando estamos em igrejas feitas de pessoas que, na sua maioria, não nasceram aqui. E esse é um privilégio que nós também lá temos, na Lapa. Aliás, trago as saudações da Igreja da Lapa. Uma das igrejas que nós estamos a abrir em Algés, que é logo a seguir a Lisboa, já é uma igreja também de maioria cultural brasileira. E uma das coisas que eu sei, eu que estou na minha terra, é que eu sei que a pessoa que já saiu do lugar de onde ela é, ela tem de exercer mais vontade do que a pessoa que nunca saiu do lugar de onde ela é. Vocês acham que eu estou certo ou estou errado? A pessoa que sai do lugar de onde ela é tem de exercer mais vontade ou não do que a pessoa que está no lugar onde ela nasceu? O que é que vocês acham? A pessoa, quando sai do lugar de onde ela é, tem de exercer a sua vontade com muito mais esforço do que se tu te mantiveres no teu lugar de sempre. Eu sei, por exemplo, para uma maioria aqui nesta igreja, quando vocês tomaram essa decisão gloriosa e trágica de virem para Portugal, e há dias em que é mais trágica, raramente é gloriosa, vamos ser sinceros. Quando vocês tomaram essa decisão, naturalmente vocês não sabiam o que estavam a fazer, isso é óbvio, mas quando vocês se deparam com os desafios de estarem num lugar que não é o vosso lugar natural, vocês têm de responder com muita mais vontade do que se tivessem ficado. Por isso é que tanta gente volta quando a vontade não é suficiente para enfrentar as circunstâncias de ficar. Porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque ouvir Jesus nesse sentido é parecido. Jesus testa a vontade que tu tens de o seguir. Sabem que esta é uma coisa que acontece várias vezes nos evangelhos. As pessoas vão ter com Jesus e dizem: Jesus, eu por ti faço e aconteço. Ah, é? Ele fez isto mesmo em relação ao seu grupo íntimo dos discípulos. Quem era aquele que estava sempre seguro, que fazia e acontecia entre os discípulos? Pedro. Pedro está sempre pronto. Não, Jesus, tu comigo, é que nem questiones. Agora imagina a paciência de Jesus para aturar Pedro. Até quando Jesus está a dizer a Pedro o pior que ele vai fazer, não. Talvez estes todos façam, mas não aqui o Pedrinho, não. O ponto aqui é este. Quando tu segues Jesus, tu tens de ir além daquilo que te julgas capaz de fazer e isto significa que a tua vontade vai ser testada. A tua vontade vai ser mesmo testada. E tu tens de compreender que esse é um processo do próprio Jesus avaliar se aquilo que tu dizes é tão verdadeiro como tu julgas. Agora, também digo isto porque sei que quando tenho o privilégio de estar a falar para uma comunidade feita de pessoas que estão longe da sua terra, não me entendam mal. Eu não estou a dizer que esta igreja é melhor do que as igrejas de maioria portuguesa. Eu não estou a dizer isso. Mas eu, quando estou a falar para peregrinos, para estrangeiros, eles já tiveram a sua vontade muito mais testada do que aqueles que estão na sua terra. E, portanto, tu sabes que o processo de atingir os teus objetivos não é linear. Tu tens de ir além daquilo que te julgavas capaz de fazer. Quando ouves as parábolas de Jesus é a mesma coisa. Tu podes não estar a apanhar, mas tu tens de querer apanhar. Tu tens de querer entender. Então repara, é interessante porque a maneira como Jesus faz isto acontecer começa precisamente com uma pergunta: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola é que o representaremos? E sabes, isto tem graça na maneira de Jesus pregar. Há vários verbos no grego que são usados para o modo como Jesus prega. Há pregações de Jesus que, vamos dizer assim, eram mais tradicionais. Há outras pregações que eram mais conversadas, e é interessante que Jesus, agora que entrou nesta fase de parábolas, de certa maneira ele queira pregar de um modo conversado. Ele quer suscitar a presença das pessoas que estão com ele. Então ele pergunta: olha, como é que nós vamos comparar o reino de Deus? E ele já fez várias comparações acerca de como o reino de Deus é. E repara isto. Jesus podia simplesmente descrever o reino de Deus, constatar como o reino de Deus é, mas ele usa um modo mais sugestivo, uma vez mais um modo que obriga a que as pessoas que o ouçam queiram ir ao encontro dele, porque ele está a fazer comparações, ele está a fazer analogias. Alguém se podia levantar das pessoas que estão a ouvir Jesus: oh Jesus, para lá com as comparações, diz lá tal e qual como é que as coisas vão ser. E Jesus não ensina assim. Já reparaste?
numa coisa engraçada. Quando tu lês a Bíblia, nós lá na Lapa estamos hoje mesmo, a terminar uma série de sermões acerca do Apocalipse. E uma das coisas engraçadas é que a Bíblia dá muito poucos detalhes acerca dos novos céus e da nova terra. É verdade, no capítulo 21 e 22 se fala um pouco, mas tu na Bíblia ouves muito mais, às vezes ouves muito mais acerca das coisas más que podem acontecer do que acerca das coisas boas que podem acontecer. E a pessoa às vezes acaba a ler a Bíblia e tem vontade de dizer: oh Deus, porquê é que não me falaste, porquê é que não me deste detalhes, porquê é que falas por comparação, porquê é que falas por analogias, porquê é que falas por parábolas, porquê é que não dizes pura e simplesmente as coisas como elas são? Porque provavelmente se Deus nos dissesse as coisas como elas são, tu ias relaxar a tua vontade. Então, quando há um discurso de comparação, de certa maneira a tua vontade tem de ser espicaçada. E uma vez mais, Jesus vai comparar o seu reino. Olha aí o verso 31. Olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Quando semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Então é interessante. Tenta-te colocar nas sandálias das pessoas que estão a ouvir Jesus. Eles estão a ouvir um rabi, um mestre, que está a falar no reino de Deus e escolhe usar uma imagem de insignificância, que é o grão de mostarda. Provavelmente quem tem alguma cultura bíblica já ouviu falar neste texto, eventualmente até já pegou num grão de mostarda. O ponto aqui que tu não podes esquecer, se já tiveres alguma familiaridade com o texto, é que era estranho que ao falar-se do reino de Deus se escolhesse uma coisa insignificante. A nossa tendência é que, se queremos falar de uma coisa gloriosa, não vamos escolher uma coisa insignificante. Porque, uma vez mais, Jesus está a querer dizer: pessoal, para vocês entenderem aquilo que é glorioso, vocês não se podem concentrar imediatamente naquilo que é glorioso. Vocês têm de ter a vossa atenção aberta para aquilo que às vezes parece insignificante. Também é isso que se torna comovente quando nós vemos um vídeo como vimos o vídeo agora. Porque tu apercebes-te que as primeiras reuniões, pelo que eu contei, eram 4 pessoas, no sentido daquela primeira reunião quase conspirativa, quando a gente começa a conspirar, a abrir uma igreja nova, não é? E tu vês, uau, insignificante. Uma primeira reunião, o número vai crescendo. Deixa-me dizer-te, nem sequer o processo de crescimento de uma igreja nova é linear. E estou aqui para vos animar, mas, por exemplo, ontem conversávamos sobre isso. A coisa mais comum que existe numa igreja nova é haver muitas vezes uma certa flutuação nos primeiros anos. Pessoas que vêm, que estão convencidas que vão ficar e que muitas vezes não vão ficar. Outras pessoas que não estavam convencidas que iam ficar e que acabam por ficar. Porquê? Porque o que prevalece, no final de todas as contas, no reino de Deus é a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Nós às vezes convencemos-nos de coisas e estamos convencidos: não, a minha vontade é esta, mas tu não vais conseguir viver de acordo com a tua vontade. Mudaste de ideias, desististe de uma coisa qualquer. O que é que interessa lembrar? Se o reino é de Deus, a vontade que vai prevalecer no final não é necessariamente a tua, mas é a vontade de Deus. E ao dizer-te isto, não me entendas mal, eu não estou a dizer desvalorizar a tua vontade. Não te esqueças que Jesus, quando conta parábolas, o que Ele quer é que tu tenhas a tua vontade ativa. Mas quando tu te apercebes como o reino de Deus funciona, ele vai além das nossas próprias expectativas. Então, ele é uma coisa insignificante, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, olha aí o verso 32, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos. E tem agora um detalhe que eu acho especialmente bonito. Qual é o detalhe que é dado aí? É um detalhe bonito. Qual é o detalhe que é dado aí acerca de como é que este crescimento... O que é que este crescimento vai permitir? Os passarinhos, as aves do céu vão ficar à sombra. É engraçado este detalhe porque tem a ver com as coisas externas. E o reino de Deus altera não apenas quem já está diretamente envolvido com ele, mas até os pássaros, neste sentido. Até as aves do céu vão se colocar à sombra. E uma vez mais, a força desta imagem é que, passando por alguma coisa que parece insignificante, ela vai além das pessoas que estão diretamente envolvidas com Deus. Portanto, até os passarinhos, que geralmente não são membros de igreja, mas até os passarinhos arranjam sombra, não é, nesta planta que cresce. O que significa que a própria igreja tem um impacto que vai além daquelas pessoas que já pertencem a ela.
E isto é especial. Tenha em conta até algo. Nós estamos a falar no contexto do Médio Oriente, é uma zona mais árida. Por exemplo, vocês estão numa zona de Portugal, nós estamos numa zona de Portugal que é uma zona mais verdejante. Lisboa é linda, mas vocês sabem que se começarem a ir para sul, não é? O que é que começa a acontecer à medida que vocês vão para sul em Portugal? O verde começa a tornar-se mais batido e, de facto, se a pessoa passar o Alentejo, se a pessoa passar o Rio Tejo... Aliás, deixem-me só aproveitar, eu faço sempre isso, não fiquem zangados comigo, mas nós temos uma comunidade brasileira grande lá na igreja e geralmente o brasileiro diz Tejo. Não é Tejo, pessoal, é Tejo. O que é engraçado, porque geralmente vocês abrem quando nós fechamos e quando nós abrimos vocês fecham. Portanto, sempre que quiserem dizer Tejo, é Tejo, abre mesmo, diz mesmo aí com força. Não sei porque os brasileiros dizem Tejo. Então, quando tu passas o Tejo, uma das coisas que vais notando é que vai ficando cada vez mais árido. Por isso, as pessoas do Norte, quando querem fazer pouco das pessoas do Sul, aqui em Portugal, com frequência nos chamam mouros ou marroquinos, não é? Por causa de Marrocos, porque eu já fui a Marrocos, só fui uma vez, mas é engraçado, porque de facto o ambiente de Marrocos é assim, é uma espécie de hiper-Algarve. Já foram ao Algarve, começa a ficar assim... e uma das coisas que porque é que eu te estou a falar nisto? Porque se tu te meteres no Médio Oriente, ainda mais árido é. Portanto, repara a força de usarmos imagens de árvores. A árvore tem uma força específica no Médio Oriente que é ainda maior por ser uma zona onde as árvores são bens muito preciosos. Não sei se sabem isto acerca de Portugal. Portugal teve uma relação ao longo dos seus quase 9 séculos sempre complicada com os judeus. Alguns dos piores períodos da nossa história são períodos em que nós expulsámos os judeus do nosso reino. Em Espanha também, sei que também aconteceu. E sabem que um dos modos que muitas vezes os judeus usavam para ter paz, muitas vezes era uma espécie de conversões ao cristianismo fingidas. É isso que nós queremos dizer quando falamos nos cristãos novos. Eram os judeus quando eram obrigados a tornarem-se cristãos. E é óbvio que ninguém deve ser obrigado a mudar de religião. Então, o que é que acontecia muitas vezes nesse processo dos judeus? Havia a adaptação dos nomes deles para a língua portuguesa, havia mudança de hábitos gastronómicos e por aí fora. Alguns dos enchidos mais saborosos no Norte são enchidos em que os judeus usavam para disfarçar o facto de não poderem comer porco. Sabiam disso? Eu estou-me a desviar um pouco, mas é a parte gastronómica do sermão. Vocês não sabiam disso? Os judeus não comem porco. Então eles tinham de fingir que comiam porco. Alguns dos melhores enchidos em Portugal parecem chouriço, parecem de porco, mas não são, porque eram dos judeus quando eles tinham de disfarçar que comiam porco. Já ganharam uma missão, ok? Depois vão procurar restaurantes com este tipo de enchidos. Mas porquê é que eu estou a dar esta referência? Porque para os judeus, um dos traços da presença dos judeus em Portugal geralmente relaciona-se com o facto de os apelidos de origem judaica serem geralmente nomes de árvores. Sabiam disso? Isto agora aplica-se ao Brasil. Por exemplo, quantas oliveiras é que há aqui? Há algum oliveira aqui? Eu sou oliveira. Por exemplo, o nome oliveira geralmente acredita-se que era o nome de origem judaica. Imagina, alguém Figueira aqui? Alguém Pereira aqui? Portanto, acredita-se que esses nomes, na Península Ibérica, geralmente eram nomes de origem judaica. Porquê? Porque a árvore é especial no Médio Oriente e para os judeus em particular. Quando Jesus está a falar de plantas, ele está, de facto, deslumbrado por aquilo que uma planta faz num contexto que é muito mais árido ainda do que o nosso. Por isso, ele está a aliar aquilo que é insignificante àquilo que nos vai surpreender, àquilo que se torna deslumbrante. Ele está até a ir mais longe. Ele está a dizer, presta atenção, porque às vezes as coisas que parece que não vão dar em nada são aquelas que te vão deslumbrar. Sabem porque é que eu gosto de pregar isto numa igreja nova? Vocês provavelmente já ouviram aquele verso que é nunca desprezes os dias dos começos pequenos. Não desprezes as coisas quando elas começam pequenas. Porque a pessoa que conhece o reino de Deus é atenta àquilo que parece insignificante. Já estás a perceber onde eu quero chegar quando prego esta mensagem aqui na igreja urbana. Quero confessar isto. Para um ano, este grupo, para a realidade comum em Portugal,
Isto é um grupo muito grande para uma igreja com um ano. Quando em 2007 eu e a Ruth, junto com outro casal, é curioso, porque geralmente são 2 casais, não é? Pelo menos foi assim. Em 2007 nós começámos uma igreja nova, quase há 20 anos. Nós, para termos um grupo destes, por isso é que eu às vezes quando venho quase que fico zangado com o sucesso dos outros tão rápido, não é? Nós, para termos um grupo destes... Ruth, quanto tempo é que nós levámos para ter um grupo assim, deste tamanho? Foi mais de meia década, porque quando nós nos tornámos autónomos, quase 5 anos depois, não é? Éramos um grupo mais pequeno. Portanto, as coisas aconteciam na altura muito devagar em Portugal. E aqui eu não resisto a dizer isto aos irmãos que vêm do Brasil. Meus irmãos, às vezes o crescimento brasileiro, como é que eu digo isto? Ele é de facto extraordinário, porque na Bíblia as coisas boas acontecem devagar. Os irmãos percebem onde é que eu quero chegar. Ainda bem que no Brasil as igrejas crescem muito, mas olha que quando tu te apercebes como o reino de Deus acontece, as ênfases na Bíblia não são para o crescimento rápido, são para aquilo que leva tempo. Portanto, se Deus está a abençoar esta igreja, eu gostava que tu te sentisses especialmente grato. E não é só grato, que sentisses sobre ti a responsabilidade de exercitar a tua vontade, de exercitares a tua atenção, de exercitares a capacidade para, nas coisas que parecem insignificantes, tu sonhares com o eterno. Porque é da ordem da eternidade aquilo que Jesus está a querer ensinar. Jesus está a ensinar que algumas das coisas que temos como mais poderosas na sua força, só assim são porque começaram por ser ridiculamente pequenas. Dava vontade de rir quando estas coisas começaram. E, no entanto, Deus abençoa. Por isso é como se Jesus estivesse a dizer: não faças pouco do grão de mostarda, não faças pouco da coisa que começa pequena. Porque aquilo que vai acontecer no futuro não tem a ver com probabilidade, não é a probabilidade que determina o crescimento de uma igreja. Mas é o valor eterno que determina o crescimento de uma igreja. Quero terminar por isto, esta mensagem. Em primeiro lugar, convidando-te a tu, ao longo da semana, fazeres isto à tua maneira. É verdade que nós estamos numa época especial do ano, agora com o começo de julho, e começa a ser assim um ritmo já mais, de certa maneira, mais relaxado. Ninguém está à espera que grandes coisas aconteçam em Portugal durante julho e agosto, verdade seja dita. Mas eu gostava que tu tomasses uma espécie até de exercício para o teu tempo de férias, para o teu tempo de trabalho durante o verão, que é: que tipo de coisas estão a acontecer à tua volta que te podem parecer insignificantes, mas nas quais Deus quer trabalhar? Agora, eu sei que a pergunta pode parecer estranha, porque se te parece insignificante, não é fácil tu veres o futuro numa coisa insignificante. Mas eu gostava que tu tomasses isto como um exercício que é: que, Senhor, dá-me atenção para aquilo que está à minha volta, para que eu possa olhar com olhos de eternidade e compreender como uma coisa que por enquanto pode não ser expressiva, se pode tornar mais expressiva com a participação da minha vontade. Portanto, essa era uma das coisas que eu gostava de te dizer. Ao mesmo tempo, permitam-me também dizer isto de uma maneira muito clara. Nós somos protestantes, nós somos evangélicos, nós somos reformados, independentemente do termo que nós quisermos usar. Portanto, nós acreditamos no sacerdócio universal de todos os cristãos. Ou seja, a tua relação com Jesus não precisa de ser mediada por nenhum homem nem por nenhuma mulher. O que não significa que não encontremos nas Escrituras o papel dos pastores. E há aqui um aspecto que eu quero cativar o teu interesse. E eu sei que provavelmente isto já existe. Mas eu estou a pensar agora, sobretudo, nas 2 famílias pastorais desta igreja. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que quem é missionário com noção ou não, imita o Senhor Jesus de um modo especial. Eu não te estou a dizer que só os missionários imitam Jesus. Todos nós devemos imitar Jesus. Mas é verdade que uma coisa que o missionário faz,
sobretudo quando está longe da sua terra, é que ele teve de ir para fora do lugar onde era reconhecido. Isto não se aplica só a missionários, se aplica a qualquer pessoa que veio do Brasil. Por exemplo, quando tu chegaste a Portugal, ninguém te conhece, certo? Para aqueles que vieram do Brasil, tu podias ser muito bom no Brasil, podias ter uma carreira no Brasil, ou podias ter grandes estudos no Brasil. Chegaste aqui, aterraste no aeroporto e de repente as pessoas olham para ti e o teu valor em comparação com aquilo que tu eras lá, subiu ou desceu? Desceu. Atenção, não me entendas mal, não é que tenha descido, mas aos olhos dos outros as pessoas não sabem quem tu és. Isso significa que tu, com consciência ou não, entraste num processo de alguma, eu sei que a palavra é forte, mas de alguma humilhação, humildade. Sejam sinceros, aqueles que não são de Portugal, quem é que já se sentiu humilhado em Portugal? Levanta a mão. Humilhado. Eu pensei que isto ia ser 100%. Portanto, então o que eu digo é que quem ainda não se sentiu humilhado, espera, vai-te acontecer. Portugal vai-te humilhar, acredita. E eu falo por experiência que deixei aqui. Portanto, Portugal vai-te humilhar. O meu ponto é este, a pessoa que deixa o lugar de maior conforto, deixa a sua glória. Quando tu chegas a um texto, e não precisas de abrir lá, em Filipenses 2, diz que Jesus desceu da sua glória e usa lá uma palavra, um verbo, que é, ele esvaziou-se da sua glória. A pessoa que sai do seu lugar, que sai da sua terra, ela acaba por imitar Jesus muitas vezes sem ter a noção. Porque cada vez que tu ficas longe do lugar onde já eras alguém, a tua glória diminui. Por isso é que quem imigra precisa de mais de Deus ainda no lugar para onde imigrou do que no lugar natural onde nasceu. Os imigrantes precisam mais de Jesus ainda do que as pessoas que estão na sua terra. Porquê? E é por isso que a imigração geralmente produz sempre duas coisas. Ou a pessoa fica mais perto de Jesus, ou a pessoa se afasta de Jesus. Mas o imigrante nunca fica na mesma. Não fica, vocês sabem que não fica na mesma. Ou a tua relação com Jesus se aprofunda, ou tu perdes-te. Porque as circunstâncias exigem mais de ti. Agora, porquê é que eu quero terminar voltando a falar nisto? Porque se isso já acontece para uma igreja feita de peregrinos, feita de imigrantes, olhem com especial amor para as famílias dos vossos pastores. Porque aquilo que eles estão a fazer é um reflexo privilegiado daquilo que Jesus fez por nós em Filipenses 2. Deixa-me também dizer-te com sinceridade, os teus pastores vão-te desapontar. E ainda bem que te vão desapontar. Porque se eles não te desapontassem, tu ias cair num erro grosseiro. Ias confundi-los com Jesus. A gente pode deixar crescer as nossas barbas e tal, mas acredita, se tu esperares do teu pastor Jesus, tu vais-te dar mal. E ainda bem que te vais dar mal, porque os teus pastores não vão ser Jesus para ti. Mas também deixa-me encorajar esta igreja, a igreja urbana, a que no exemplo das famílias pastorais possa haver um empenho por parte da comunidade que não vai terminar apenas nas famílias pastorais, mas em toda a igreja. E é aqui que eu quero terminar. Quando tu chegas a uma igreja nova, tu notas que há uma cultura de serviço diferente do quando estás numa igreja instituída. Quando tu estás numa igreja instituída, geralmente aqueles que servem são filhos e netos da família X ou da família Y. Porquê? Porque já há gerações, então há aquelas famílias que, se for preciso, já têm os lugares privados, né? Ninguém se pode sentar lá, porque aquele lugar é da irmã Clotilde, e Haiti se sentares lá, ou aquele outro que entra sempre inchado porque é neto de um diácono fundador da igreja e tudo isso. Repara, essas igrejas também pertencem a Jesus, mas quando há uma igreja nova, tu sabes, e eu hoje notei logo isso. É verdade, estávamos a comer e a beber café, mas há uma predisposição para o serviço onde há geralmente logo mais gente a trabalhar. Porquê? Porque na fase da semente, do grão de mostarda, não é visível logo a glória e as pessoas, mais naturalmente impelidas pelo Espírito Santo, se comprometem com o serviço. Igreja urbana, serve. Acredita no crescimento, investe a tua vontade, o Senhor Jesus ainda te vai surpreender. Se isto já é bom, imagina aquilo que para a sua glória Ele pode fazer daqui a algum tempo. Amém? Deixa-me orar por vocês. Querido Deus, obrigado por este lugar. Obrigado porque
Os lugares são marcas importantes daquilo que tu fazes por nós, mas nós também sabemos que os lugares em último grau são apenas estações. Ó Senhor, não porque me tenhas dado uma profecia especial, mas eu não ficaria espantado se daqui a algum tempo este lugar já não servir para a igreja urbana. E isto não tem a ver, em primeiro lugar, com a qualidade das pessoas da igreja urbana. Tem a ver, em primeiro lugar, com a tua qualidade, Senhor. Porque tu és fiel. E sempre que nós te buscamos de coração, tu nunca nos deixas de parte. Aquilo que eu oro para esta igreja é este serviço, esta vontade, esta capacidade de querer ouvir Jesus até quando aquilo que Jesus diz não é imediatamente perceptível, até quando aquilo que Jesus diz não é imediatamente agradável, mas que em todos estes momentos o Espírito Santo mobiliza esta igreja para a evangelização de muitos mais. Venham eles de onde vierem, pode ser do Brasil, de Portugal, de qualquer país aqui representado. Nós acreditamos que a tua obra no início pode ser vista como insignificante, mas isso não diz nada acerca do futuro que tu estás a fazer, que ele vai ser glorioso. Ajuda-nos aqui em Gaia, no Grande Porto, em Lisboa, em Portugal, em Espanha, em Madrid, pela Europa, pelo Brasil, por tantos países do mundo, por todo o mundo, a nós sermos cristãos com um olho para um insignificante. Porque é num insignificante que está o momento do início de todas as coisas. E terminamos, Senhor, em oração, admitindo, nós somos bastante insignificantes. Nós próprios somos bastante insignificantes. E essa não é uma razão para tu teres desistido de nós, para tu continuares a trabalhar na nossa vida. Ó Senhor, ajuda que o nosso trabalho, comandado por Ti, possa dar sombra a muitas aves do céu, a muita gente à nossa volta. É isso que oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar